Como é bom obedecer, né? Muito melhor. E eu resolvi obedecer. Quando o meu esposo, pastor, me convocou para trazer a palavra, não tive muito tempo. Quem me conhece que sabe que eu sou. Mas eu tenho vivido um tempo onde eu tenho entendido o quanto é maravilhoso, o quanto é gratificante obedecer. E nós estamos vivendo um tempo onde obedecer é tão difícil. Mas nós vamos falar sobre isso. Amém? Primeiro slide. Como até mesmo o Aldoni comentou aqui, nós estamos indo para a última semana, né? Hoje é a última, semana que vem é a última. Penúltima semana sobre o reino de Deus. E tem sido maravilhoso. Domingo após domingo, Deus tem falado com a sua igreja. E eu lembro essa semana que eu estava meditando em relação ao reino dos céus. Eu lembrei da visão que eu tive acho que na última vez que eu ministrei aqui, eu comentei. E ontem eu estava meditando na palavra, rapidamente, hoje também. E como Deus é maravilhoso, porque Ele sabe que eu praticamente ministro, falo, quando Deus me usa para trazer a palavra para a igreja, primeiramente ela vem a mim, ela diz respeito à minha vida. E eu glorifico a Deus a isso, porque quem me conhece sabe como eu sou transparente, como eu tenho dificuldade, muitas vezes. Porque eu sou uma pessoa que eu manifesto, eu sou a manifestação da transparência. E eu lendo a palavra ali, eu falei, Senhor, muito obrigada. Porque essa palavra tem falado ao meu coração. E quando você fala de algo com propriedade, porque você vive isso, não vem nervosismo. Claro, até eu chegar aqui e pegar o microfone, irmãos. E glória a Deus por isso, porque isso é temor. A gente precisa temer. Só quem está aqui sabe o quanto é sério. E eu tenho muito temor em trazer a palavra. Tenho muito temor em não falar por mim, pelas minhas emoções, pela minha visão, pelo meu entendimento. A palavra, ela fala por si só. Ela não precisa de justificativa. A palavra de Deus, ela se justifica por ela. Nós não precisamos argumentar. Só que nós temos vivido um tempo onde a igreja ela precisa falar e refalar e falar e bater e falar novamente. E eu amo esse versículo. E esse vai ser o versículo dessa palavra de hoje. Nós vamos mergulhar na Bíblia. Porque vocês sabem, né? Se nós não mergulhar, não é a visão. Glória a Deus por isso, porque nós somos uma igreja que ama a palavra, que prega a palavra. Eu glorifico a Deus por isso. Romanos 12:2, você não precisa abrir a sua Bíblia, porque os versículos todos estarão ali, amém? Se você sentir necessidade de anotar alguma coisa, amém. Mas eu quero que você foque. Coloque a mão na sua mente. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que a nossa mente agora esteja cativa. A Tua palavra, o Teu desejo, o Teu querer,
Senhor, toda seta, tudo aquilo que não provém de Ti, que impede de nós termos discernimento, revelação da Tua palavra, caia por terra. Todo pensamento contrário, todo pensamento que foge da Tua vontade, nós declaramos caído por terra. Que a nossa mente seja, sim, uma terra, sim, fértil, e a Tua palavra venha semear, e que nós venhamos colher no tempo certo, todos os frutos que serão gerados desta palavra, que é a Tua semente nesta noite. Amém? Glória a Deus por isso. Repreenda os pensamentos. Se a mente te levar para o compromisso de terça-feira, para o trabalho que você tem que fazer amanhã, sexta-feira você tem que acordar, tal. Dê uma ordem. Volta a mente. Amém? E vamos ler juntos. Mas vamos ensaiar. No 3 a gente lê, amém? Hã? Desculpa. Olha aí, boa ideia. Isso aí, vamos contribuir com a coleguinha. Não. Maravilhoso. É tão simples, né? Não parece simples, lendo? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovação. O que é renovar? Esquecer? É novo. Para que sejam capazes de experimentar. Sem renovação, não tem como experimentar. Sem mudança, não tem como experimentar. Sem novos hábitos, não tem como experimentar. A mudança, ela começa aqui, ó. Depois ela vai para as atitudes. Ai, mas eu sempre fiz assim, a minha mente me direciona para isso. E comprovar, só com a renovação na mente, irmãos, nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem lembra dos joguinhos de 7 erros? Eu sou nova, né, gente? Então isso para mim não traz tantas lembranças. Mas eu fiz esse exercício em casa e pesquisei sobre, tá? Aí eu descobri como se jogava lá atrás. Os joguinhos dos 7 erros. Quem lembra? Você ficava vibrado ali, né? Então, à primeira vista, as imagens parecem idênticas. Quando observamos com atenção, pequenas diferenças começam a aparecer. O objetivo é encontrar o que está errado em uma das figuras. Agora vamos trazer para hoje. Qual é a diferença de um discípulo de Jesus e um religioso? Pode ser muito parecido à primeira vista, não? Bora botar? Olha lá. No caso, essa imagem já colocamos, já identificamos ali os erros. Tanto tanto o discípulo quanto o religioso usam a mesma Bíblia. Falam de Jesus, cantam os mesmos hinos e usam a mesma linguagem.
Mas quando examinados cuidadosamente, começam a surgir as diferenças claras. Afinal, o teste do cristianismo não é a aparência, mas a transformação. O verdadeiro cristianismo produz vidas transformadas. Santidade, obediência e um amor profundo por Deus. O falso cristianismo produz apenas uma aparência externa de religião, sem mudança real de coração. Mas nós, eu e você, eu acredito, você está aqui por uma convicção, que você quer viver o verdadeiro reino de Deus. Nós precisamos viver o verdadeiro cristianismo. Nós não podemos ser sabor, né? Sabor cristão. E a pergunta que vem para você agora: você se apegou a uma religião? A costumes? A práticas? A regras do que pode e o que não pode? Ou você foi atraído pelo amor e a misericórdia de Deus? Pode passar. Efésios, vamos ler? Deixa eu soltar a primeira. Quanto? Segurando aí. Nós precisamos aprender, não a ler, somente ler a palavra, mas declará-la. A nossa mente ouve, o nosso consciente e inconsciente. Quem tem dificuldade, então, de gravar? Quem tem dificuldade de ler? Declare uma, declare duas, até a sua mente estar cativa à vontade de Deus, entender e discernir a palavra. Bora para o segundo? Mas é isso aí. Glória a Deus. Efésios 4, 22, 24, como nós lemos ali, né? Portanto, precisamos aprender a olhar mais profundamente para a nossa própria vida. Não é sobre o outro. Mas a Bíblia fala de nós. É sobre nós. E Jesus, é claro, porque é tudo sobre Ele. Mas diz respeito a eu e Ele, você e Ele. Quando a gente inclui mais pessoas, não fica complicado? Trata-se de nós mesmos. Precisamos discernir isso que a palavra de Deus diz. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, meu Deus
Deus, que dificuldade, irmãos. Eu era preguiçosa para ler, tá? Preciso confessar aqui. Meu esposo, ele devora. Tudo é motivo para dar livro. Ontem nós estávamos, num evento, achei que ele ia me dar flores, uma coisa, comprou um livro para mim. E eu, ai, que lindo, maravilhoso. Já olhei se era grosso, fininho. Porque ele tem muita facilidade, ele lê muito. Ele. Eu acho que eu comentei aqui, logo que eu o conheci, eu admirei, claro. Porque eu falei, nossa, que homem inteligente. Surfista. Nossa. Atleta. De bike. Tudo que eu não era. Era do Mac. E eu lembro que quando nós tínhamos os encontros na casa da família dele, a família chegava para se reunir, para o final de semana, tinha a mesa de centro, cada um chegava e colocava o livro. A prima, o livro. A tia, o livro. E assim enchia de livros. Eu só ia lá para catar os nomes dos livros, para saber o que eles estavam lendo. E dizia, gente, eu leio Capricho. Já contei a minha idade. Eu falei, gente, se eu colocar aqui, eu acho que eu sou expulsa da família. E aí eles começavam, almoçavam, tomavam cafezinho, vocês já viram, né? É de família, de sangue. E começavam a falar dos livros. E livros para cá, e livros para lá, e para cá. E eu, meu Deus. Gente, sinceramente, eu já falei isso para ele. Como eu me sentia burra. Porque eu ficava quietinha de longe, observando, aí disfarçava. Ai, o sol está maravilhoso, vamos pegar a praia. Vamos curtir, vamos dar uma volta na cidade. E o povo olhar, tipo, nem aí. E o povo no livro, o pessoal no livro. Por que eu estou falando isso? Porque eu tinha dificuldade. Tenho ainda. Mas eu luto. Eu leio uma. Tem um livro que eu já li 4 vezes. Eu sublinho, eu marco, eu leio para minha mente, porque só o ler para mim, eu tenho que ler em voz alta. E eu lembro quando eu me converti, naquela época, vou ter que reforçar a minha idade. Tinha os DVDs, não tinha? Histórias bíblicas. Eu falei, ele comendo Bíblia, né? Porque eu já tinha lido umas 3 vezes, 4 vezes, sei lá, a Bíblia. E eu me enchia daqueles DVDs de todas as histórias da Bíblia. E ficava vendo. Eu falei, Aí depois, quando eu fui para a Bíblia, eu lembro que uma vez eu orei ao Senhor, e eu pedi para o Espírito Santo, a tua palavra diz que você intercede por nós. Eu ouvi falar tanto que é você que ajuda a discernir a palavra, não ser apenas letras. E de tanto eu orar, o Senhor foi me trazendo discernimento e entendimento da palavra. E hoje eu leio, gente. Eu leio com vontade. Pena que eles não se reúnem mais, porque senão eu ia botar hoje aqui, ó. Vamos falar sobre... Alguém quer falar sobre? Brincadeirinha, tá, gente? Brincadeirinha. Mas é isso, porque nem adianta, porque eles também leem, já leram 3, 4 vezes. Todos eles já leram a Bíblia. Família dele, abençoada. Usamos muito. Mas é sobre isso. É sobre você romper as dificuldades. Renovação de mente. Não é você arranjar justificativa que não dá. Dá. O brasileiro não tem fama de jeitinho. Então vamos usar esse jeitinho para o bem. Não para a corrupção.
mas para buscar alternativas da leitura da palavra, entendimento da palavra, porque não tem como você dizer que você ama Deus, você vive no reino de Deus, se você não conhece a palavra. Como que nós vamos experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Qual é a vontade? Eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu vivo o centro da vontade de Deus. E viver o centro da vontade de Deus, irmãos, é ter paz em meio a tantas notícias de guerra. Ontem nós estávamos lá, louvando, adorando a Deus. E às vezes eu dava uma fugidinha para dar uma olhadinha, porque eu precisava, estava trabalhando remoto. E as notícias, aí eu pensava, meu Deus, por isso o desespero do mundo. Esse dia eu estava conversando com umas irmãs sobre isso, se a gente tivesse vontade, como a gente tem de viver. Eu acredito aqui que todos têm vontade de viver. Ninguém quer morrer, né? Alguém quer morrer aqui? Se quiser, a gente vai orar. Você vai vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Se nós tivéssemos desejo dos céus, como nós temos, para viver. Tem, amada, tem, obrigada. Eu que não quero, obrigada. Eu acho que não é água mesmo, é que eu estou falando muito. Tem água, tem, já tem duas aqui, porque eu vou falar bastante, preciso de duas. Já enchi as duas. Mas eu tenho que correr. Ai, meu Deus, não, estou no controle. Ai, já posso falar. Glória a Deus. Meu marido não está nem por aqui, está lá atrás. É sobre isso. Eu estava falando sobre isso. Como a gente tem medo, né? Eu não sei vocês. Começa a doer minha cabeça, já preciso ir no médico para ver o que tem. Eu faço check-up. Não é só medo de morrer, eu tenho temor. Eu quero cumprir o propósito de Deus na terra até o último segundo. Eu amo viver. Eu amo viver para Deus. Eu amo representar o reino de Deus na terra. Mas para isso eu tenho que ter saúde. Eu e você, amém? Glória a Deus. Obrigada, amada. Para encher mais, porque eu vou falar mais. Não, está ali, ó, as canequinhas. Tem aqui 2 canequinhas, ó. Já, obrigada. E eu faço check-up. E eu faço check-up de tudo, por isso que eu bato na tecla. É corpo, alma, espírito. Corpo. Tem que checar. Carro. Os homens não fazem revisão dos carros? Coisa chata, né? E fazem. E aí, você não, eles esquecem do aniversário, esquecem de tudo. Mas da revisão de carro? Isso não acontece aqui, tá? Estou falando dos homens lá na China. Nós não. Os homens daqui, eles não esquecem de nada. Hoje eles deram feliz Dia das Mulheres para as mulheres. Se não deram, vão dar no finalzinho, tá? Vocês vão pegar ali a lembrancinha, vão ser mais rápido que as mulheres, vão pegar e vão entregar a elas. Amém? Pode passar. E esses são os 2 versículos que regem essa ministração de hoje. Esse entendimento. Paulo escreve aos Romanos 14, 17. Vamos ler? Pois aquele povo se preocupava com tanta coisa. Porque pode porco, porque não pode porco, porque pode isso, porque não pode aquilo, porque sábado, porque domingo, porque sexta. Era tanta religiosidade.
Porque pode cortar, porque não pode cortar, porque tem que ser comprido, porque tem que ser pequeno, porque tem que ser isso, porque tem que passar aqui. Se preocupavam com tantas coisas. E Paulo maravilhoso. E vem e dá-lhe aos romanos. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Por que vocês estão se preocupando com comida e bebida? O que vocês vão comer, o que vocês não vão comer? Quais são as regras, quais são as doutrinas? Se vai antes, se vai depois, se fica, se vão 12, se vão 15, se sobe 14, se sobe 17. Se fica para a tribulação, se vai depois da tribulação. Oi. Mas justiça. Deus é um Deus justo. Ele é justo. Ele ama a justiça. Paz. Como ter paz em meio a esse mundo? Aí você deve estar pensando, nossa, ela está falando de paz porque a vida dela deve estar bem boa, né? Ei, o que Jesus nos diz? O que Ele disse a nós antes de ir? Eu lhe deixo? Não? Vamos lá, vocês leem Bíblia. Ele deixou a paz, não a que o mundo dá. No mundo não há paz. E todos nós estamos vendo isso. Existe um movimento de conversão tão grande, jamais visto na história do Brasil. E o que isso está mostrando? O que isso quer dizer à igreja? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não é sobre comida. Você está preocupado com tantas coisas que você vai fazer daqui 5, daqui 10. É legítimo, sim, nós temos que nos preocupar ainda quando estamos nesse mundo, nesse tempo mundano, da nossa carne. Mas é sobre o céu. Eu não finalizei o raciocínio. Se nós nos preocupássemos, como nós nos preocupamos em viver e não morrer, e transferisse isso para uma preocupação no céu, viver no céu, focar no céu, nós viveríamos em paz. Não viveríamos? Porque vamos lá, Nath, Bruno, eu te digo hoje, vocês estarão no céu daqui 5 anos. Jesus volta daqui 5 anos. Você vai fazer coisa para planejamento para daqui 6? Para daqui 7? Você vai se preocupar com coisas? Dá para entender? Sabe qual é o problema? É que a volta de Jesus para nós é história. Será que nós acreditamos mesmo que Jesus vai voltar? Porque se nós estivéssemos preocupados com a volta e com a certeza que nós viveremos uma eternidade, nós não focaríamos tanto em coisas do mundo. Claro, precisamos trabalhar, precisamos de tantas as coisas até que Ele venha. Mas isso não pode tirar a tua paz. Você não tem que viver para o trabalho, pensando em viver só para isso, ó, com um foco nisso. Você tem que viver com a certeza, honrar seu trabalho, honrar o salário que você ganha, mas o foco é a eternidade. E quando a gente fala 5 anos, vamos reduzir? Cris, Jesus está voltando terça-feira. Por isso que Ele não falou, né? Porque senão a gente ia dar um jeitinho. Né?
Ele não falou. Ele vem, mas ele não falou. Terça-feira. O que você vai fazer daqui até terça-feira? Quantas pessoas vai vir à sua mente que não irão para a eternidade na terça-feira? É sobre isso. Entendem? Renovação. Reino. Reino. 12:2, novamente. Não. É sobre isso. E quando nós temos relacionamento com Deus, conhecemos a sua palavra, tudo fala. Você não tem dúvida. Tudo fala, Deus faz questão de falar. Essas últimas semanas eu estava vivendo uns processos novos. Numa luta com a minha mente, para renovar a mente, para viver o novo. Mas aonde eu busquei a resposta? No joelho, na oração, na palavra. Eu cheguei até duvidar, até querer retroceder. Pensei quase em desistir. Mas a convicção, a certeza de que eu quero fazer a vontade de Deus, porque ela é doce, perfeita e agradável, era maior do que todos esses pensamentos de dúvida. E quando você tem essa certeza, você abre o devocional, sai a palavra. Você está ali na BR, não tem ali o negócio do caminhão, que eu não sei o nome? Tem o versículo da resposta. Você olha para o céu, não tem aquele meme, o desenho das nuvens? Tem a resposta. Tudo fala. Por quê? Porque Jesus, Ele tem prazer em responder. Deus Pai tem prazer, clame a mim e responder-te-ei. Mas qual é a nossa dificuldade? Nós vamos em todos os lugares, buscamos todas as alternativas, mas lá no fundo, você sabe que você tem a resposta, mas você não quer ceder, porque você quer sacrificar, você não quer obedecer, aí você sacrifica a sua vida, seu casamento, sua família. Eu já falei sobre isso, para mim é muito sério. Gerações. Você sacrifica gerações que vêm através de você, dos seus filhos, dos vossos filhos. Porque você é desobediente. Pode passar. Romanos 2 trata de uma batalha que todos nós aqui travamos. A batalha da mente. Porque qualquer coisa que capturar sua imaginação vai orientar seu comportamento ou vida. Lembra? Primeiro aqui, depois ação. De fato, o sistema desse mundo já formou nas pessoas a sua própria visão. Hoje nós somos bombardeados de informação. Tudo quer ditar regras, todos querem ditar regras, todos querem influenciar a nossa vida, o nosso comportamento. E nós estamos aderindo a isso. Todo mundo é influencer hoje, todo mundo quer influenciar de alguma forma.
E eu te pergunto, você é influenciado por Jesus ou por pessoas? Vivemos um mundo onde só existe consumo. Meu Deus, nunca se consumiu tanto. Não é um celular. Antes nem era celular, mas agora não é um celular. É a capa do celular. É o negócio da capa do celular. É o fio da capa do celular. Tudo é muito, tudo é muito, tudo é muito. E a mente vem, e a nossa mente está, e recebe, e recebe. Somos influenciados por tudo e por todos, 24 horas. Não estou anulando influências boas, não, tá? Porque ainda há um punhado de trigo no meio desse mundão aí. Mas nunca consumismo tanto. E eu falo por mim, tá? Porque eu era compulsiva. Alma. Prazer. Não tenho prazer de chocolate, do açúcar? Outros têm prazeres mundanos. Era o consumo. E eu entendi que aquilo ali era um prazer momentâneo, que a dor era mais profunda. Hoje eu sou muito controlada. E glória a Deus pelo meu marido. Ele não está nem aqui para dar um glória a Deus ele, porque ele sabe o quanto eu me controlo. Mas é o consumismo. Hoje não é o que você é o que você tem. Nós temos Jesus. Nós somos filhos do Rei e filhas do Rei, Criador dos céus e da terra. Nós vamos morar no céu. Ruas. É sobre a eternidade. Não é sobre esse tempo aqui. E o mundo está descobrindo as coisas simples novamente, porque cansou de tanto. Eu já compartilhei aqui. Logo que nós chegamos em Penha, nós compramos uma casinha. Essa casa, esse terreno que nós vivemos e construímos depois. Mas era uma casinha de madeira. Tipo americana, sabe? Americana, com aquela varandinha. Aí eu pintei de branco a varandinha. E eu lembro que eu dizia, Senhor, eu quero uma de material. Eu quero uma de material. E o cupim pegando. E era cupim para lá e cupim para cá. Era uma casa muito, muito, muito antiga. Mas glória a Deus, porque nós compramos e conseguimos. E eu agradeci a Deus, porque nós chegamos aqui há 20 anos atrás. Eu tinha lá os meus 20 e poucos anos. Mas nós tínhamos a nossa casa própria. Porque nós guardávamos dinheiro. E eu lembro quando nós fizemos a casa nova. Um milagre de Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor deu mais do que eu pedi. Eu nem pedi isso, Senhor. Mas o Senhor deu, porque o Senhor se agrada. Amém? O Senhor conhece nosso coração. E assim como o pai se agrada a dar presente para os filhos, Deus se agrada. Mas se passaram-se 4 anos. E agora vocês me perguntem. O que vocês têm planejado? Uma casinha de madeira. Uma simples casinha de madeira. No alto de uma montanha. Entende? E assim é Jesus.
É simples. É a gente que quer muito, idealiza tanto. A gente que tem vazios, que querem ser supridos. E aí quando vem e preenche, você entende que não é nada sobre isso. É sobre o simples. É sobre o simples. Vamos passando? E aí a gente ouve do mundo. Que isso? Lembra lá? O religioso? Que isso? Não seja fanático. Todo mundo faz isso. Sério que você não faz? Não é um crime. Não tira pedaço. É só um pedacinho. A sociedade não condena. E até é a favor. Frases que a gente ouve. Não ouve? A igreja lá permite. Lá deixa. Aí lá não é tão quadrada como vocês. Ouvi na internet um pastor dizendo que pode, não dá nada. Esses são os influenciadores que nós estamos dando ouvidos, que estamos seguindo e determinamos como padrão de evangelho. Mas aquele que conhece a palavra do Senhor, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Porque o Espírito Santo de Deus conscientiza. Pode passar. Não. Enquanto estivermos no mundo, teremos que lidar com tudo isso. Estamos numa guerra, não declarada como está acontecendo, mas uma guerra declarada há mais de 2000 anos atrás. Uma guerra declarada onde já tem um vencedor, mas que nós temos dúvida todos os dias, porque nós achamos que nós estamos passeando, curtindo. E assim, o diabo tem ceifado famílias, casais, jovens, crianças, porque nada a ver, é nada a ver. Nossa, quando a minha filha falava isso, nada a ver, na adolescência, ali no começo, ai mãe, nada a ver, ai mãe, nada a ver. Pode passar. Êxodo 23, 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Deuteronômio 18, 9. Não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. 2 Coríntios 6, 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Efésios 4, 17. Não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Pode passar. Vamos ler 1 Pedro 1,14? Não.
É isso, irmãos. É sobre isso. Reino. Reino. Ou você serve a Deus, ou não existe meio termo. Não existe jeitinho. Hoje, o segundo segmento mais tocado no Brasil é gospel. Hoje, é moda, é status. Você dizer que você é cristão antigamente, né? Meu Deus, né? Eu lembro, na minha época que eu era crente, agente secreto. Nossa, você é crente? Vocês lembram desse tempo? O agente secreto que andava todo escondidinho com a Bíblia? A gente não andava assim? Hoje não. Hoje nunca se viu tanta gente postar, cristão postar foto de fio dental, marcando Salmos 23. Cristão, reino, nada a ver. O pastor de lá falou, aquela igreja lá, tipo, aceita tudo. Reino, reino, reino é perder. Você quer perder? Você sabe receber não? Eu sempre tive dificuldade. Eu lembro a primeira vez que o meu marido falou não para mim. Que eu me apaixonei por ele, né? Uma benção, querido, maravilhoso caráter. Lembra o surfista? Vamos almoçar, comer sushi? Vamos. Vamos, não sei o quê? Vamos. Ai, que bolsa linda. Compra. Tudo, tudo sim. O homem perfeito. Primeira vez que ele me disse não. Estávamos numa loja. Lembro muito bem. Surfista, ele comprando um negócio de roupa de surfista, Mormai. Eu amei, né? Ele foi pro lado das coisas ali, de roupa, né? Eu fui para a bolsa. E eu, nossa, que bolsa maravilhosa, né? Vesti ele lá. O que tu acha, cara? Maravilhoso, nem aí. Estava olhando para a bolsa. Eu pensei, deixa ele achar que está tudo lindo lá, porque daí eu vou levar minha bolsa. Na hora de passar, eu falei, o que você achou? Olha que linda bolsa. Ele continuou a se vestir. Eu já achei estranho. Porque se fosse outro tempo, gostou? Isso é um som para os ouvidos da mulher, né? Gostou? Leva. Tu merece. Não é isso? Mas aí o que ele falou? Eu falei, eu já preparei a bolsa, né? E ele falou, ops. E a mulher, a vendedora, os dois, eu sim, os dois. Ele, não. Eu, parou o mundo, gente. Sabe aquela cena que tudo para, tudo congela? Só vem uma pessoa na tua frente, todo mundo se apaga, borra as imagens da multidão e se aproxima aquela imagem. Não, tu não vai levar. Eu entrei para comprar essa roupa. Eu não acreditei. Eu me fechei e falei, vamos para o carro. Daí passou, vamos para o carro. Eu falei, agora eu vou dar, né? Mulher, manipuladora, que quer sempre dar seu jeito. Vou ficar de bico nas próximas horas, porque daí ele vai voltar lá e vai comprar a bolsa. Porque ele não vai querer guerra, o homem quer paz. Ele não quer ter razão. 3 horas, 4 horas, resumindo, de lá em diante, eu ouvi muitos nãos. E o amo muito mais.
E assim somos nós, com Deus. Nós não queremos ouvir não. Nós queremos manipular todas as coisas. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Forte, né? É muito forte. Mundo é mundo. A palavra de Deus, ele não muda. Ele continua o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Semana passada o Doni falou. Eu tenho orado muito, buscado, jejuado. Porque eu tenho entendido que o jejum, ele não alimenta só. Ele não só alimenta o espírito, mas ele traz discernimento na vontade, na palavra. E eu lembro que eu acordei de madrugada. Eu olhei o relógio, 3h20. E o Espírito Santo abre Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Jesus, ele está batendo. Ele está batendo na minha casa, na minha vida, no meu coração. Ele está batendo na sua vida, na sua casa, no seu coração. E o que você tem feito, o que nós temos feito? Aumentado o som para não ouvir a batida? Fingindo, se dispersando com as coisas, com os afazeres. Ai, não tenho tempo, não estou ouvindo. Sério que tu bateu? Não tem aquela situação de que não quer receber visita? Ai, eu não ouvi. Sério que tu gritou, que tu berrou, que tu buzinou? Ai, eu estava com som, eu estava no louvor. Ei, ele está batendo. Pode passar. Pode ler, vamos ler, finalizar. Tendo saia mais do mundo e deixe o reino entrar mais em você. Quanto mais nos distanciamos do mundo, das coisas, dos prazeres, mais ficamos sensíveis à vontade e à voz de Deus. Calem a voz, as vozes. O que tem te impedido? Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda para você mesmo. O que te impede de viver o reino, a plenitude do reino? Vozes. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer que você tome uma atitude. O abrir a porta é ação. O calar as vozes do mundo e ouvir a voz de Deus é ação. O que te impede de viver a vontade de Deus? Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito. Eu já vivi isso, tá? Li livros, olha. Li livros sobre propósito. Busquei tanto em Deus. Deus, qual é o meu propósito? Que nem jovens, adolescentes, que buscam a sua identidade,
buscam se encontrar. E o diabo investe tanto nessa fase dos adolescentes, dos jovens que estão em dúvida sobre o que eu quero ser, o que eu vou fazer, faculdade, com quem eu vou casar. Será que eu gosto do meu cabelo liso, crespo? Quantas dúvidas. Pode passar. Quem vive segundo o padrão do mundo não consegue experimentar o reino. Não experimenta a justiça, a paz e a alegria verdadeira. Deixe o reino entrar na sua mente. Em Romanos 12:2, como nós lemos tantas vezes hoje, Paulo trata do processo de transformação e renovação que acontece quando entramos mais no reino. Ele ensina como ocorre a mudança. Pode passar, que agora eu preciso correr. Renovação da mente é igual a mudança de valores, que é igual a nova forma de pensar. Lembram? Pensamentos novos. Que é igual a nova forma de agir. Atitude. Pensa, age. Sem esse processo interno, nada existe. Não existe cristianismo autêntico. Lembra da imagem, 7 erros? Religiosos. Que batem cartão domingo. Porque tem medo. Porque diz que Jesus está voltando. Isso não é reino. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não estamos aqui, nós não nos reunimos aqui por medo de irmos para o inferno. Nós nos reunimos aqui porque um dia nós fomos alcançados pela misericórdia e o amor de Deus e fomos atraídos por esse amor que nos constrange, que nos deixa tão pequeno, nos faz tão insignificante. Quando nós nos colocamos na presença dEle, nós entendemos que não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre o reino, é sobre um reino, é sobre uma eternidade. Ele falou que nós vamos viver uma eternidade. Você acredita? Será? Pode passar. Porque com a mente renovada surge justiça, vida correta diante de Deus e das pessoas. Surge paz, reconciliação com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Surge alegria no espírito, vida governada por Deus, não por circunstâncias. Você vai olhar as notícias, você vai dizer: as notícias vão chegar na sua porta, nos seus ouvidos, você vai dizer: não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre a eternidade. O reino de Deus dentro de você, de mim e de você. Pode passar. Pode se levantar. Porque onde o reino governa, justiça, paz e alegria, inevitavelmente regem tudo em você e ao seu redor. Essa semana as últimas 2 semanas foram muito turbulentas. Eu estava lutando contra a vontade
e quanto feridas na alma. Eu estava vivendo gatilhos de coisas que eu vivi há muitos anos atrás. E eu vivi uma guerra da alma com o espírito. Desculpa, da carne com o espírito. E eu discerni a guerra. E eu me apeguei à palavra. E eu orei. E eu falei: eu quero viver a tua vontade. Eu sei que é minha alma falando. E eu lembrei de Davi. Alma, aquieta-te. Alma, esteja sujeita à vontade, à palavra. Entendem? Como a palavra é necessário. Só ela. O marido é necessário, ele vai ouvir, vai, 5, 6, 7 horas, 5 dias, 30 dias, você reclamando, vai. As amizades, sim. As lideranças, sim. Eu sempre me coloquei aqui à disposição para ouvir vocês, ter tempo com vocês, mas nada como a palavra e a voz de Deus. Nada como você ouvir do Pai. Feche os seus olhos. Se alguém diz que vive no reino, mas não experimenta paz, justiça e alegria do Espírito, pelo contrário, vive dominado por culpa, vive em conflito constante, sem alegria espiritual, nada se contenta. Tudo não está bom. O Pai entrega, o Pai dá, o Pai faz, mas está faltando. Eu não pedi isso, eu pedi verde, tu me deu amarelo. Vive uma constância, uma inconstância emocional. Tudo abala. Se não sorriu para você, você vai para o lugar da rejeição. Se não falou aquilo que você queria escutar, renove a sua mente. Renove a sua mente. Enquanto nós louvamos, eu quero que você entre nesse desafio. Na próxima semana, na outra semana, nós vamos começar o jejum de Daniel. É o momento exato para você renovar sua mente. É o momento onde você vai alimentar o espírito e não a carne. Literalmente a carne. Se você tem situações na saúde onde você não pode deixar de comer carne. Eu já vivi isso muitos anos, de ter o jejum de Daniel e eu viver com anemia. E eu deixei
E eu não deixava de comer proteína, carne, mas eu deixava de outras coisas, porque eu queria agradar meu pai. E eu quero te desafiar nesses 21 dias. Eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Se não é carne, deixa de ser Daniel. O jejum literalmente de Daniel, porque Daniel é específico. Mas se você não pode, você não vai deixar de fazer, você vai fazer outro propósito. Café, açúcar, palavras, ficar mais em silêncio. É difícil para nós. Hoje eu tentei, mas foi difícil. Quis ficar 3 horas, não, ficar 2 horas, consegui ficar 1. Estava riscando, fazendo mímica para o Adoni e no fim não deu. 1 hora só. Qual é a sua dificuldade?